Oi pessoal do canal, tudo bem com vocês? Eu espero que todos vocês estejam bem. E nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre... Na verdade, gente, eu ia trazer outro tipo de vídeo pra vocês. Só que hoje, quando eu acordei, eu tava meditando sobre que muitas vezes nós colocamos vários empecilhos na nossa vida, nas coisas, pra não fazermos elas. E às vezes Deus tem colocado a gente em certas circunstâncias e a gente fica dizendo: ah, Senhor, mas eu não sei fazer isso, mas porque o Senhor não manda outra pessoa. Nós vamos iniciar o nosso vídeo de hoje, então se já gostou do tema, curte, comenta, compartilha com outras pessoas, assiste o vídeo até o final, que é muito importante. No final eu tenho um recadinho para dar para vocês, mulheres que tem canal no YouTube. Então no vídeo de hoje a gente vai falar sobre pessoas que colocam empecilhos quando Deus quer usá-las para fazer algo, né? Ou falar algo de algum modo, colocar uma barreira. E aí eu trouxe alguns exemplos da Bíblia pra gente conversar, interagir por aqui. E aí já vai deixando o seu like. O primeiro exemplo que eu quero falar é Moisés. Quando o Senhor ordena que Moisés fale ao povo tudo aquilo que o Senhor tinha falado para ele falar. Só que Moisés, ele responde assim para o Senhor. Vamos ler em Êxodo 4:10. Então Moisés disse ao Senhor: ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem no passado, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. O Senhor respondeu: quem fez a boca do homem? A melhor resposta foi essa. Ou quem faz o mudo ou surdo, ou que vê ou cego? Não sou eu o Senhor? Agora vai, eu serei com a tua boca e lhe ensinarei o que você deve falar. Porém Moisés respondeu: ah, Senhor, envia outro que quiseres enviar, menos a mim. Então a ira do Senhor se acendeu contra Moisés e o Senhor disse... Eu acho que nesse momento o Senhor, de tanto, né, dizer assim a Moisés: Moisés, tu vai e eu vou dar estratégia, eu vou dizer como é que tu vai falar. E Moisés dizendo: não, Senhor, eu não quero ir, manda outro. Ô, Senhor, eu tenho essa dificuldade, eu tenho isso. E o Senhor tentando ali mostrar para Moisés: Moisés, não foi eu que criei a boca, não foi eu que criei o cego, criei o surdo, criei o mudo. Eu sou dono de tudo, tudo está em minhas mãos. O Senhor estava tentando mostrar para Moisés que a limitação que ele tinha ali, para Deus não era nada. Que Deus poderia usar ele do mesmo jeito. Só que Moisés estava naquela coisa, né? Ah, Senhor, envia outro. E aí o Senhor se ira contra Moisés. Imagina aí. É igual nós hoje, que muitas vezes a gente tá dizendo a pessoa: faça assim, 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 assim. E a pessoa: não, né? E a gente falando com a pessoa e a pessoa não quer fazer, não quer fazer. E às vezes a gente acaba até se estressando, né? E o Senhor, ele se irou contra Moisés. E aí o Senhor então fala: ah, então você vai chamar Arão, vai passar tudo que eu lhe falei para ele, e Arão vai ser seu porta-voz. E aí eu vou falar com você, você fala com Arão, e Arão fala com o povo. E ficou desse modo, né? Mas depois, nos capítulos anteriores, nós vamos ver que Moisés depois foi perdendo essa timidez, né? Foi melhorando, e aí ele foi, né, falando tudo que o Senhor falava para ele foi falando para as pessoas. Mas Moisés, ele colocou essa dificuldade, né, que era pesado de língua. Eu creio que o pesado de língua significa aquela pessoa tímida, que não é muito de estar falando, porque se fosse leve de língua, seria uma pessoa que tivesse uma língua afiada. Então ele pensava não ser a pessoa certa, adequada para falar, passar esse recado para o povo, porque Moisés, ele não estava mais adaptado à língua egípcia. Então poderia ser isso também. A gente mesmo, quando vai fazer um trabalho, a gente não fica com medo de falar as palavras erradas, ou muitas vezes nós temos que fazer um curso de oratória, né, para a gente poder se relacionar mais com outras pessoas, conversar melhor. Talvez esse pesado de língua dele foi também sobre isso. Ou então poderia ser, como eu falei, que Moisés não estivesse adaptado, né, ali à língua egípcia, ao idioma egípcio. E então ele poderia estar falando isso referente a isso. Mas o que nós queremos focar aqui é o quê? Que Moisés, ele tinha essa dificuldade e por isso ele queria que Deus usasse outra pessoa. Mas Deus não queria usar ninguém menos do que ele mesmo. Outro exemplo que eu quero dar também, gente, é o exemplo de Davi. Davi, nós sabemos que Davi foi escolhido para ser ungido rei no lugar de Saul.
né? Logo depois que o Senhor não gostou das atitudes de Saul, o Senhor tirou o espírito dele, né? Colocou um espírito mau. E então o Senhor pede que Samuel vá na casa de Jessé para ungir um novo rei. Mas Jessé não sabe, Jessé não, Samuel não sabia quem era essa pessoa. Só sabia que estava ali na casa de Jessé, mas não sabia quem era. E aí passa todos os filhos de Jessé perante Samuel. E Samuel vai perguntando: Senhor, é esse Senhor, é esse Senhor. E cada um que passava era homens que pareciam, tinha aquela posição, né, aquela postura de rei. Então Samuel às vezes perguntava: Senhor, é esse? Pensando que o Senhor ia responder: sim, Samuel. Mas o Senhor dizia que não. Até que passe todos. E aí Samuel pergunta a Jessé: só tem esses? E Jessé fala: não, ainda tem o moço, o mais novo, né, no caso, que era Davi, que estava cuidando das ovelhas. E aí pede para chamar Davi, e Davi vem. Quando ele olha Davi, que era novo, né, moço, provavelmente era menor, o menor da casa, né, claro que era o mais novo. E aí quando ele olha que Davi, a palavra de Deus fala que Davi, ele era bonito, ele era ruivo e ele era bonito, tinha uns olhos bonitos, porém se parecia em relação aos seus irmãos o mais fraco, né? Além de ser o mais jovem, o filho mais novo, se parecia também em questão de postura física o mais fraco. Mas aí o Senhor já tinha falado o que com Samuel? Que o Senhor não estava olhando a aparência, o Senhor estava olhando o que? O coração. Então o Senhor sabia o coração de Davi, porque quando Davi matava o leão, o urso, era o Senhor que estava ali observando. Ninguém mais observava, mas o Senhor sabia da coragem que Davi tinha, né? Então o Senhor queria escolher Davi, não pela sua aparência, mas pela sua coragem, pela sua valentia. Se Deus deu a estratégia, disse: vai filho, vai fazer isso, vai, obedece. Vamos também falar sobre Jeremias. Jeremias, que se dizia ser uma criança e não saber falar. Então vamos ler em Jeremias capítulo 1. Se vocês quiserem ler sobre Davi, fica em 1 Samuel 16, viu? Eu não li porque já é uma história assim mais conhecida. E agora vamos para Jeremias capítulo 1. Então vamos ler. Palavras de Jeremias, filho de Uquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. A palavra do Senhor veio a ele no 13º ano do reinado de Josias, filho de Amon e rei de Judá. Veio também nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do 11º ano do reinado de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá. No 5º mês desse ano, os moradores de Jerusalém foram levados ao exílio. A palavra do Senhor veio a mim, dizendo: antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia. E antes de você nascer, eu consagrei e constituí profeta às nações. Então eu disse: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu o enviar, você irá. E tudo o que eu lhe ordenar, você falará. Não tenha medo de ninguém, porque eu estou com você para livrá-lo, diz o Senhor. Depois o Senhor estendeu a mão e tocou na minha boca, e o Senhor me disse: eis que põe as minhas palavras na sua boca. Veja, hoje eu constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancar e derrubar, para destruir e arruinar, e também para edificar e plantar. Olha que palavra maravilhosa, né? E o Senhor colocou o quê? As palavras na boca de Jeremias. Então o Senhor deu estratégia a Jeremias. Jeremias disse que não sabia falar, mas o Senhor colocou as palavras dele na boca de Jeremias. Se o Senhor mandou, garante. É poderoso. A gente tem mania de ficar limitando o Senhor, mas o Senhor não é limitado não, ele é ilimitado. E o próximo exemplo aqui que a gente vai citar é o exemplo de Gideão. Que Gideão também ele se sentia incapaz, né, de salvar Israel dos seus inimigos, porque a família dele era a família mais pobre que tinha da região de Manassés. Mais pobre que tinha, e ele era o menor da casa, o filho mais novo. Agora imagine você aí, Deus lhe chamar para um propósito, e aí você sendo de uma família pobre e o filho mais novo. Porque se fosse o filho mais velho, né? O filho mais velho estaria mais preparado, talvez, né? Para isso. Mas o Senhor, ele estava usando os mais novos, assim como ele usou Davi. Ele estava querendo os mais novos.
né, para usar, porque o Senhor gosta de confundir a terra. E aí, em Juízes 6,15, o Senhor vai falar com Gideão, e vamos ler também. Então vamos ler Juízes 6,15. Gideão respondeu: Ah, meu Senhor, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu sou o menor da casa de meu pai. Mas o Senhor disse: Já que eu estou ao seu lado, você derrotará os midianitas como se fossem um só homem. Então o Senhor falou: se eu estiver do seu lado, você derrotará os midianitas como se fossem um só homem. Então o Senhor está dizendo que estaria do lado de Gideão, né? Mesmo com a limitação dele, mesmo ele sendo mais novo, mesmo ele não tendo experiência, mas é o Senhor que estaria ali com ele, dizendo: faz assim, fala isso, faz aquilo. Então o Senhor não nos manda aí desprecavido não, gente. O Senhor, ele nos dá a estratégia. Então o que eu quero te dizer nesse vídeo, abrir os seus olhos, é que não importa se você é pequeno, se você é magro, se você é gordo, se você é alto, se você é baixo. Não importa o defeito que você tem, a dificuldade de falar em público, se você gagueja, não importa. Deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar do mesmo jeito. Moisés mesmo, tem historiadores, pessoas que acreditam que Moisés era gago, mas a palavra do Senhor, em nenhum momento você vai ouvir falar que ele era gago. Só que os judeus, eles acreditam nisso, que Moisés era gago. Só que na palavra do Senhor, eu pesquisei e não encontrei nenhum versículo que afirma isso, né? Mas o que eu quero falar com vocês é isso. Dê liberdade para que o Senhor venha ali te usar, né, através da sua vida, que o Senhor venha fazer grandes coisas. Você viu aí, se você for olhar a história de Davi, Davi matou milhões, milhares de milhares. Davi foi um homem muito famoso naquela época. Um homem que era o quê? O mais novo. Olha o que Deus fez. Olha o que Deus fez com Moisés também, um grande líder. Olha o que Deus fez também com Jeremias, um grande profeta. Olha o que Deus fez com Gideão também, um grande guerreiro, né? Um homem valente. E também vamos falar sobre Pedro também. Quem era Pedro? Um homem, um pescador, né? Que tinha um temperamento muito difícil de lidar. Era um homem muito valente, muito estourado. Como vamos dizer hoje, muito estressado era Pedro. E aí, Pedro, depois de conviver com o Senhor, Pedro foi se moldando o seu caráter, moldando o seu jeito de ser. E aí, o que eu acho muito bonito, Pedro é um dos profetas, dos discípulos, que eu mais admiro, assim, um dos que eu mais admiro, porque o homem era muito temperamental. E nós vamos ler aqui em João 21,15, que vocês vão entender um pouco do que eu tô dizendo aqui para vocês. A palavra de Deus fala, João 21,15. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? Ele respondeu: Sim, Senhor, sabe que eu amo. Jesus lhe disse: Apacente os meus cordeiros. Jesus perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: Sim, o Senhor sabe que eu amo. Jesus lhe disse: Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez. Aí ele respondeu: O Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu amo. Jesus lhe disse: Apacente as minhas ovelhas. Em verdade vos digo que, quando era mais moço, você cingia e andava por onde queria. Mas quando você for velho, estenderá as mãos e o outro cingirá e o levará para onde você não queira ir. Jesus disse isso para significar com que tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de falar assim, Jesus acrescentou: Siga-me. Então o Senhor, ele sabia que Pedro o amava. E então o Senhor dá uma missão para Pedro: Pedro, você me ama? 3 vezes ele perguntou e Pedro dizendo que amava. Então ele falou: apacente as minhas ovelhas, apacente os meus cordeirinhos. Então mesmo que Pedro ele tinha assim esse temperamento dele difícil, o Senhor queria usar ele como um canal de bênção na vida de outras pessoas também. O Senhor queria que ele apacentasse as ovelhas. O Senhor poderia dizer: ah, não, vou escolher outra pessoa porque Pedro é muito temperamental, é capaz de querer matar todo mundo, é querer
é capaz de querer pegar todo mundo no fio da espada, mas não. O Senhor, ele queria usar Pedro do jeito que ele era. Mas o interessante é que Pedro, depois que passou a conviver com Jesus, claro que houve uma mudança, uma transformação, porque tem que haver transformação. Mas a transformação não vem de um dia para o outro. Então, quando Deus quer nos usar, a gente deixa que Deus nos use, porque o Senhor, ele também vai nos transformando. E aí, a gente vê que Pedro, que foi um grande apóstolo. E a próxima pessoa que nós vamos falar, e a última, é Paulo. Teve outros também, gente, só que aí eu não vou falar de todos, senão vai se estender o vídeo. E teve outro também que foi Paulo, o homem que perseguia a igreja, né? O perseguidor agora é perseguido, como diz a palavra, né? Paulo, a gente viu que ele perseguia, matava os crentes. Onde estivesse o culto, Paulo estava ali para acabar, né? Sem pena nenhuma. E aí, Paulo teve encontro com Deus. E depois que Paulo teve esse encontro com Deus, Paulo começou a mudar, né, as atitudes, o modo que ele pensava. E é outra pessoa também que eu admiro, porque que transformação esse homem passou. O homem que matava as pessoas e agora as ama, né? Não há limites para Deus fazer na nossa vida, gente. A gente não pode limitar o agir de Deus. A gente não pode deixar que as dificuldades possam impedir o que Deus tem para fazer nas nossas vidas. E aí eu quero dar um recado para vocês mulheres que estão assistindo meu vídeo, que tem canal no YouTube. Eu vou deixar o meu Instagram aqui embaixo, vocês me chamam no direct que eu vou explicar pra vocês. A gente tá com um grupo, eu e mais umas colegas, estamos com um grupo no Facebook, juntamente para mulheres que têm canal. Então vocês entrem em contato comigo pelo Instagram que eu vou explicar tudinho pra vocês. Então é isso, gente, o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo diferente de palavra, né? Porque nós precisamos nos edificar na palavra do Senhor. E até o próximo vídeo. Tchau!